Não há dúvidas de que a Bíblia é o livro mais lido do mundo. Uma obra que moldou muitas pessoas e trouxe ensinamentos para a nossa sociedade. O Novo Testamento é composto por 27 livros, que foram reunidos gradualmente até se tornarem o que são hoje. Mas e os evangelhos que ficaram de fora do Novo Testamento? Por que eles foram excluídos? E o que diziam? Isso é o que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje. Eu sou Ivan Lima e seja bem-vindo ao nosso canal. Alguns dos livros excluídos da Bíblia foram, de certa forma, proibidos por razões óbvias, e alguns, provavelmente, nunca foram lidos por muitas pessoas. Outros foram encontrados em bibliotecas obscuras, milhares de anos depois de serem escritos. Ainda tem os livros que provavelmente nunca existiram, mas que são citados por muitos estudiosos. Antes de começar a apresentar os livros excluídos, eu preciso deixar claro para vocês que é quase impossível dizer porque cada livro não foi incluído na Bíblia. Mas posso citar o que torna alguns desses evangelhos interessantes. Começarei pelo evangelho da infância de Tiago. É sabido que os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João foram escritos no começo da história cristã, bem antes dos outros 23 livros que fazem parte do Novo Testamento. Mas isso não impediu a disseminação de outros evangelhos. O mundo se interessa pela vida de Jesus desde que ele morreu, e por isso foram escritos evangelhos que descreviam a infância de Cristo. Um desses livros é o Evangelho da Infância de Tiago, que trabalha a importância de Maria para os primeiros cristãos. Essa obra descreve o nascimento, a adolescência, os primeiros anos de vida de Jesus Cristo e até da virgindade perpétua de Maria e o envolvimento de Deus na escolha de José. Mas o livro não descreve apenas coisas bonitas da vida de Jesus. Em um trecho, o Evangelho detalha o assassinato de crianças por Herodes em Belém e o antigo exílio de Jesus no Egito. Um fato diferente dos outros livros e que talvez tenha feito a obra ser excluída é o nascimento de Jesus em uma caverna. Vocês sabiam disso? Outro livro que foi excluído da Bíblia é o Apocalipse de Pedro. O Apocalipse mais conhecido é o livro do Apocalipse de São João. Mas fiquem vocês sabendo que esse não foi o único Apocalipse lido pelos primeiros cristãos. O Apocalipse de Pedro também é muito famoso e amplamente citado. Escrito como se fosse uma conversa entre Jesus e seus seguidores, o livro praticamente descreve as coisas horríveis que acontecem no inferno e as coisas maravilhosas que acontecem no céu. Pedro descreveu exatamente a punição de cada crime, como os blasfemos que são pendurados pela língua, homens e mulheres adúlteros que são pendurados pelos cabelos e pés, e assassinos que são jogados em poços com cobras. Enquanto os pecadores sofrem no inferno, quem vai para o céu vive a cantar lindas canções. Agora, que tal falar da primeira epístola de Clemente? Essa epístola é uma das duas cartas atribuídas ao Papa Clemente de Roma. Essa carta é considerada pelos estudiosos um dos raros trabalhos cristãos não canônicos escritos por ele. A carta já foi bem aceita pelos cristãos e até influenciou algumas listas finais de importantes textos. A primeira epístola de Clemente foi um dos primeiros livros escritos e fala sobre os conflitos da disputa da igreja de Corinto. Esse livro data de cerca de 95 d.C. Por falar em epístola, você já escutou algo sobre a epístola aos Coríntios que foi perdida? A primeira e segunda carta aos Coríntios são os principais pilares das epístolas de Paulo no Novo Testamento. As cartas influenciaram bastante a ética cristã e deu importância a Paulo. Porém, havia outras cartas entre Paulo e a igreja em Corinto. Estima-se que a primeira carta foi escrita antes de 1 Coríntios e é referenciada por Paulo em 1 Coríntios 5:9. Eu escrevi para você em minha carta anterior
para não se associar com pessoas sexualmente imorais. Não existem mais referências dessa carta, mas seria incrível ver outra carta de Paulo fazendo referências como essa. Mas esse assunto nos leva à segunda e terceira epístolas aos Coríntios, uma carta que foi incluída em algumas listas antigas de documentos sagrados, mas no século IV foi considerada falsa. Ao contrário da primeira e segunda epístola, que muitos estudiosos consideram que não foi escrita por Paulo, a terceira carta corrige a interpretação dos dois primeiros livros e, provavelmente, foi escrita na intenção de advertir os considerados hereges. Já o Evangelho de Tomé é um dos livros mais famosos que ficou de fora do Novo Testamento. Esse evangelho não é um livro que foi passado de tempos em tempos. Na verdade, ele ficou esquecido por anos e depois foi redescoberto na biblioteca de Nag Hammadi em 1945. Até hoje, os estudiosos não conseguiram encontrar evidências de que esse livro tenha sido lido pelos primeiros cristãos. Mas o seu conteúdo é interessante. Diferente de outros livros, o Evangelho de Tomé é uma coleção de ditos atribuídos a Jesus, e não uma narrativa da vida dele que inclui alguns ensinamentos. Nos últimos tempos, esse foi um dos evangelhos que tem sido mais estudados e, supostamente, não foi incluído no Novo Testamento por causa da maneira com que ele foi descoberto e pela natureza interessante de seu conteúdo. Bom, agora vamos falar da Epístola de Barnabé. Esse livro foi escrito entre os anos 70 e 130 d.C. O que se sabe é que o seu conteúdo foi escrito depois da destruição de um templo judaico, antes da rebelião judaica, que aconteceu em 132. A obra é atribuída a Barnabé, o companheiro de Paulo, mas o curioso é que pode ter referência em um Barnabé diferente. A suposta obra de Barnabé coloca em debate a relação do cristianismo com o judaísmo, além de rejeitar o valor dos ensinamentos anteriores no judaísmo e os aspectos cerimoniais da religião, estabelecendo interpretações diferentes do Torá, o livro sagrado dos judeus. A Epístola de Barnabé fala sobre a validade do cristianismo. Com certeza, não seria nada interessante para os cristãos colocar esse conteúdo na Bíblia, certo? Já o livro Pastor de Hermas é uma obra literária cristã do século II, considerada como parte do cânon bíblico por alguns dos padres da Igreja no período inicial do cristianismo. A obra foi muito conhecida pelos primeiros cristãos, e mesmo tendo sido muito popular, sua fama desapareceu totalmente no século IV. O livro foi usado como escritura por igrejas antigas, assim como foi desprezado por outras. Orígenes a cita como escritura, mas Tertuliano e Clemente da Alexandria a consideram herética. O Pastor de Hermas é uma obra alegórica escrita em primeira pessoa, descrevendo as visões de Hermas, um antigo escravo. O Pastor de Hermas contém 12 mandamentos e 10 parábolas que falam principalmente sobre ética cristã e a importância de ser fiel ao Senhor. Fica a dica do livro para quem gosta de ler obras cristãs. Então, agora vamos falar do Didaquê, também conhecido como Instrução dos 12 Apóstolos, ou Doutrina dos 12 Apóstolos. Esse livro é basicamente instruções com o passo a passo para ter uma vida cristã. A primeira seção fala sobre como os cristãos devem aplicar os mandamentos de Deus. Já a segunda seção ensina os cristãos sobre a estrutura das igrejas. O Didaquê até foi indicado para o Novo Testamento, mas infelizmente ficou de fora. Esse livro teria causado divisões nos próximos 2000 anos, pois argumentos sobre o batismo e a Eucaristia teriam sido drasticamente alterados se o Didaquê tivesse sido incluso. E para finalizar, vou falar agora da fonte Q, também conhecido como documento Q. Antes de mais nada, vocês precisam saber que não existem evidências de que esse livro realmente exista.
Mas ele possivelmente seria um evangelho com semelhanças entre os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. A primeira vez que falaram sobre esse documento foi em 1900, quando estudiosos tentaram compreender a semelhança entre as três obras. Os três evangelhos compartilham fatos, citações e histórias semelhantes. Em Marcos, existem muitas coisas em comum com Mateus e Lucas, assim como existem trechos de Mateus e Lucas que não estão em Marcos. A fonte Q, então, seria a origem desses evangelhos. Seu conteúdo seria composto por 225 versículos, também encontrados nos evangelhos citados. Bom, é fato que todos esses livros citados ficaram de fora do Novo Testamento. Mas por que eles não foram incluídos no livro sagrado? Durante os séculos 2 e 3, surgiram tentativas de deixar claro quais evangelhos deveriam ser considerados escrituras sagradas. Os 4 evangelhos do Novo Testamento foram escritos do meio para o fim do século I e aceitos por discípulos apostólicos. Esses livros, inclusive, já eram usados em serviços eclesiásticos em Roma e em outros lugares. Já os outros evangelhos perdidos foram escritos tempos depois e provavelmente foram considerados inconvenientes. Esses evangelhos também eram considerados elitistas, falavam de coisas misteriosas a partir do entendimento dos significados ocultos das palavras de Cristo. Um outro motivo que pode ter deixado esses evangelhos de fora do Novo Testamento é que o objetivo do livro não era fazer um cânone mais amplo, deixando esses evangelhos para serem lidos por poucas pessoas. E você? Já conhecia as histórias desses livros, digamos assim, proibidos? Por hoje, eu fico por aqui, mas nos encontramos no próximo vídeo. Tchau!